Devido a alguns pedidos que a gente teve lá na página do Vizinho do Bem no Facebook, que eu vou tentar mostrar hoje é como que você pode, a partir do teu resíduo, dos teus restos de comida e outros resíduos orgânicos que você tem na sua casa, no seu apartamento, chegar num composto final parecido com esse. É claro que esse aqui ainda falta peneirar, mas essa é uma composteira que eu já tinha aqui na minha casa antes mesmo de começar a iniciativa, na qual ela ficou durante uns 110, 120 dias para maturar o resíduo. O que eu preciso fazer agora é apenas peneirar para depois passar para as bandejas, passar para os vasinhos e produzir mudas a partir de sementes ou até mesmo transplantar mudas para vasos maiores. Então, se vocês acompanharem esse vídeo, no final nós vamos ver como que a gente faz a mistura, que tipo de material a gente pode utilizar, quais são as proporções e os cuidados para se obter um composto como este depois de uns 3 a 4 meses. A primeira função do composto, quando você misturar ele com a terra, como a gente mostrou em vídeos anteriores, ou até mesmo tentar produzir mudas através de sementes nesse próprio composto, ele tem uma função de estrutural, porque ele tem uma densidade muito baixa comparado com o solo. Se você pegar o solo ou a terra numa mão e esse composto em outra, você vai ver que esse aqui é bem mais levinho. E o que isso quer dizer em termos agronômicos, traduzindo para um leigo? Quer dizer que aqui as raízes elas vão ter capacidade muito maior de se desenvolver e, consequentemente, a planta vai ter muito mais capacidade de se desenvolver. E, além disso, esse resíduo aqui, ele tem uma capacidade muito maior do que o próprio solo de acumular água, que também é importante para as plantinhas, para que elas possam crescer. A segunda função desse composto é também nutricional. Vocês já devem ter visto muitos amigos de vocês que têm horta dizer: eu tenho a minha horta lá, tenho minha compostagem e eu não uso adubo. Isso é verdade, porque além de ter uma função estruturante no próprio solo da sua horta, esse composto também tem uma função nutricional. Então, a maioria dos nutrientes bem importantes, aqueles que as plantas requerem em maior quantidade, como nitrogênio, como o fósforo, como o enxofre e outros, eles estão em abundância aqui nesse composto. Das várias opções que você pode ter aí na sua casa ou talvez no seu apartamento, então nós vamos dar algumas possibilidades. Veja, não existe uma receita de bolo. Cada situação ela vai demandar de ti algumas adaptações. E é claro que na internet você pode encontrar vários manuais, vários métodos de compostagem diferentes. Aqui eu vou mostrar talvez algumas variações de um método bem simples para que você possa fazer, para que uma pessoa, mesmo leiga, possa fazer na sua casa, certo? Então, a primeira coisa é você ter o teu resíduo. Então, você não vai precisar pesar, é só mais ou menos ter uma ideia de quanto resíduo você tem. Aqui, o teu resíduo que você produziu, aqui eu tenho aqui casca de frutas, alguns restos de cascas de vegetais, etc., que são do nosso próprio consumo aqui em casa. Então, uma das opções é você misturar esse resíduo orgânico a uma serragem. Então, aqui a gente tem serragem de pinos, que é bem fácil de encontrar, então seria uma alternativa. Você pode também, como aqui no caso a gente tem grama aqui em casa, misturar esse resto de comida à própria grama que foi cortada lá no seu quintal, no seu jardim. Então esse seria o segundo exemplo. E como aqui em casa a gente tem algumas árvores no quintal, as próprias folhas que caem das árvores, elas podem servir para tu fazer esse teu composto. Lembrando, geralmente esse composto ele vai ficar maduro, para ficar bonito, igual aquele que a gente mostrou anteriormente, a partir de uns 80 a no mínimo 100 dias, tá? Para você ter ele pretinho, bonitinho, para poder peneirar e utilizar para produzir mudas e etc. Mas de maneira bem básica mesmo, nós temos uma proporção que a gente deve seguir. Geralmente, você vai ter uma porção, um volume conhecido, né, mais ou menos de um baldinho, por exemplo, que você pode utilizar aí do teu resíduo, para 2 porções da parte seca, que pode ser a serragem, pode ser o resto de grama, pode ser as folhas, ou pode ser tudo isso junto, tá? Eu só estou fazendo separado para você ter ideia do que você pode utilizar de maneira diversa aí na sua casa, no seu apartamento. Então, qual que é a lógica?
também é que você pode utilizar de várias maneiras para fazer esse composto. Você pode ir produzindo composto diariamente, ou seja, vou lá, pego o meu resto de lixo, coloco aqui e vou construindo camadas para chegar naquela composteira grande. Ou você pode já ter uma grande quantidade de lixo aí que você queira fazer um composto e já deixar ele na sua formatação final. Então o primeiro exemplo que nós vamos dar, pessoal, é misturar o teu lixo lá da tua cozinha, por exemplo, com as próprias folhas que caíram das árvores aqui de casa no meu exemplo, tá? Então, primeira coisa, esse exemplo aqui eu vou dar como se tu fosse fazer a compostagem diretamente no solo, que é o que eu faço aqui em casa. Nós temos que ter vários cuidados, principalmente ambientais. Esse resíduo aqui, ó, que é o resíduo que a gente chama de resíduo úmido, que é o que veio lá do teu lixo orgânico da tua cozinha, ele tem bastante água. Então, se você deixar esse resíduo úmido por muito tempo, ele vai começar a produzir aquilo que a gente chama de chorume, que é aquilo que escorre geralmente lá das lixeirinhas, que você pode ver quando você esquece de tirar o lixo. Então isso pode escorrer pelo solo e contaminar principalmente os corpos de água do lençol freático. Isso não é desejável. Como que a gente faz para evitar isso? Então, ou tu faz a tua compostagem num piso onde você possa recolher o chorume que vai ser formado, mas como a gente quer aqui uma alternativa bem fácil de fazer, o que você pode fazer para garantir que isso não aconteça? Sempre ter muito mais resíduo seco do que o resíduo úmido, para que você não tenha muita umidade e não tenha produção de chorume. Aqui a gente faz isso colocando uma primeira camada sobre o solo de bastante folhas, ó. Então muita folha, e essa vai ser a nossa camada inicial. Então digamos que eu comecei a minha compostagem hoje, eu venho aqui, ó, isso aqui é mais ou menos o que a gente produz num dia, seria um potinho de sorvete, mais ou menos, em volume. Coloquei o meu resíduo aqui, tá? Então, esse tipo de compostagem aqui é bem simples, porque num primeiro momento ele não implica que você tem que ficar revolvendo a toda hora. O que a gente vai fazer? Apenas cobrir esse resíduo aqui com a mesma quantidade que a gente tinha embaixo de folhas que cobriam o solo, tá? Então esse seria um primeiro exemplo. Então o que tu vai fazer? À medida que tu vai tendo o teu lixo todo dia sendo recolhido lá da tua cozinha, tu vai colocando o resíduo úmido, ou seja, as suas casquinhas, etc. E aí cobrindo sempre com as folhas que você tem aí disponível no seu quintal, tá? Então, de maneira bem simples, o que nós vamos estar fazendo nesse aspecto aqui é criando camadas. Então, uma camada de resíduo seco, que seriam as folhas, pode ser os restos de grama, resto de poda, pode ser a própria serragem, e uma camada de resíduo úmido, que seriam os restos de cascas e outros resíduos que você tem na sua cozinha. Seguido de mais uma camada desse resíduo seco. Por que é muito importante todo dia ter sempre a cobertura com o resíduo seco? Para que não venham pássaros, animais e também para que não gere odor, não gere mosca, etc. Então isso é um cuidado muito importante que você tem que tomar. Então, ao longo dos dias e ao longo das semanas e meses, você vai construindo essa pilha, até que ela possa gerar uma pilha grande o bastante para que você possa começar a revolver e formar o teu composto final. Então, uma alternativa para quem mora em apartamento ou quem mora em casa e não tem um espaço tão grande é fazer essa compostagem em baldes, por exemplo, baldes plásticos como esse. Aqui nós temos um balde que tem um volume de mais ou menos 10 litros. Então aqui você consegue colocar o resíduo teu e da tua família de aproximadamente uns 10 a 15 dias, para depois fazer um composto que possa ser maturado. Qual que é a lógica aqui? Primeiro, como o balde é fechado, muita gente eu vejo que fura o balde. Não é necessário fazer isso. O ideal, para não gerar aquele chorume, para que não chame mosca e para que não tenha aquele aspecto de fermentação, que é o que a gente não quer, né? Lembrando que isso aqui precisa de ar, precisa de oxigênio, é você colocar 2 a 3 partes do teu resíduo seco, que no caso aqui eu vou dar um exemplo diferente agora, que seria o da serragem. Então, 2 partes de serragem,
certo? Para uma parte ou um volume equivalente do teu resíduo úmido, que seriam os teus restos lá da tua cozinha. E nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente mistura, ó. Misturando esse resíduo, você evita de gerar muita umidade e de gerar fermentação, que é o que geraria aquele tal do chorume, que é aquele líquido gosmento e mais escuro, que atrai moscas e outros tipos de insetos. Então, misturando bem, você não vai ter esse tipo de problema. Primeiro, porque a própria serragem aqui no meu exemplo, ela está retendo a umidade do componente mais úmido, que seria o resto de cascas e resíduos orgânicos lá da tua cozinha, fazendo com que você tenha também uma uniformidade do resíduo. Então, diferentemente daquele primeiro exemplo, no qual a gente vai formando camadas, então uma camada de folhas, por exemplo, ou de serragem, uma camada de resíduo lá da tua cozinha e seguida de uma camada de cobertura do teu resíduo seco, aqui nesse exemplo do balde, que é um exemplo bem simples, você está misturando esse resíduo. Então, toda vez que você trouxer o resíduo lá da sua cozinha para o balde, você vai colocar primeiro uma parte de serragem, nesse caso do meu exemplo, colocar o teu resíduo úmido e depois cobrir com serragem de novo e misturar bem. Então, nesse exemplo aqui, a mistura ela é bem importante. Num baldezinho de aproximadamente 10 litros como esse, o resíduo de uma casa com 2 a 3 pessoas de uma semana, tá certo? É claro que não é talvez um volume muito grande, mas já é um começo para que vocês tenham essa experiência satisfatória aí na casa de vocês. Mais para frente eu vou mostrar como que se dá a sequência. Depois de você ter, por exemplo, o balde preenchido, como que a gente vai deixar esse resíduo maturando, tá certo? Continue acompanhando a página do Vizinho do Bem para que você veja nas próximas semanas como que está evoluindo essa nossa compostagem bem simples aqui no balde e também a nossa compostagem feita direto no quintal, tá certo? Uma delas utilizando como exemplo a serragem misturada aos teus restos de comida e etc. da sua cozinha, e a outra mostrando a mistura desse mesmo resto de alimentos com folhas que caíram das árvores aqui de casa. Então esses são os dois exemplos que nós vamos construir semana a semana juntos, aqui na página do Vizinho do Bem. Compartilhe essa ideia, seja você também um vizinho do bem.